Paty! Oi, Tudo Tati! bom? Hoje é a live das Patrícias. A live das Patrícias. Bem-vinda, ainda Tá não te aqui. apresentei. Essa é a Patrícia Lloyd, nutricionista, mãe da Malu, minha boneca linda que tá com 8 aninhos. Tá Convidei aqui pra gente falar sobre um assunto que dá sempre muito ibope. muito. E Muitas aí, vamos bater um dúvidas. papo. Isso aí. Bom, primeiramente, Paty, obrigada pelo convite. Acho essa parceria super importante, né? De Fundamental, não trabalhamos sozinhos. verdade, isso aí. A gente tem que andar de mãos juntas. Isso E aí. esse tema, ele é muito bacana, porque ele acaba sendo dúvida de muitas mães e envolvem assuntos que elas não têm nem ideia, né? Exatamente. Texto aí da introdução alimentar. Isso aí. Então, Aí, ó, fala, Ana Carolina, sua amiga, que falou que minha paciente já há meses não sabia que eu tinha Instagram. tá vendo? Ela foi minha chefe, hein? Quando eu trabalhei na Nestlé. Me achou pelo seu Insta. E assim Tá vendo? vamos. Aí, Carolzinha, pra você essa live. Bom, Paty, fiz o seguinte: separei aqui algumas perguntas, que é o que eu sempre recebo aqui nas terças de pergunta e nos dias que eu faço live. Mais ou menos as perguntas se repetem, né? As mamães têm mais ou menos as mesmas dúvidas. Aí vamos conversar primeiro sobre essas dúvidas e depois a gente abre para o pessoal perguntar. perfeito. Beleza? Tá ótimo. Então, eu acho que assim, para a gente começar do começo, né? O que que você sempre dá de dica assim para as mães na introdução alimentar, né? Principalmente assim do que não fazer de errado, porque é uma pergunta que o pessoal sempre me faz. Ah, mas eu já posso dar biscoito maisena e o iogurte, o danoninho, né? Desde lá muito no começo, e a gente sabe que este começo, na verdade, é a base para tudo lá na frente, né? Isso aí. Então, o que que você Então, tem de dica aí desse começo? primeiro de tudo, eu queria deixar muito assim, claro aqui que a introdução alimentar ela é muito importante para ser iniciada pelos pais. Os pais são assim essenciais nesse momento, porque é na primeira infância, nessa primeira infância que a gente ensina, né? Então, a partir dos 6 meses, tudo que foi ensinado pelos pais, lá na frente, a gente vai ter os frutos, né? Então, eu sei que aqui devem ter mães de crianças de várias idades, 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, mas o que a gente tem que entender é que esse primeiro momento é o que vai definir a criança lá na frente, Isso aí. né? Então, assim, mamães, papais, vocês são muito importantes nesse momento. Então, vocês têm que ter calma, vocês têm que ensinar com calma, porque uma vez que a gente fica estressada, a gente fica louca, a gente passa isso pro bebê. Então, a gente acaba que vai falir o nosso plano aí, né? De ensinar. Pois é. E funcionar como exemplo, né, Paty? Porque os pais são o exemplo. Nós somos como é que se diz? Os maiores incentivadores. As crianças nos imitam, né? Exatamente. Olham pra gente e nos imitam. Eles Então, aprendem tudo por imitação, né? Igual aprende a falar porque a gente fala, eles aprendem a comer vendo a gente comendo, né? isso aí. Então, esse momento é muito importante. Então, a questão dos biscoitos, enfim, dos danoninhos. A criança, geralmente, ela começa a ficar bastante seletiva lá em torno dos 2 anos. Então, quando eu falo para os pais que a gente deve evitar ao máximo oferecer esse tipo de alimento para a criança, é o melhor. Eu digo que são os alimentos proibidos. E eu não digo que é só até os 2 anos, porque existe essa conversa de até os 2 anos a gente evita, mas E depois a gente espera. Não. Não, eu não sou a favor disso. Então, o máximo que vocês puderem fazer para evitar que eles tenham acesso a esse tipo de alimento, vocês têm que fazer. Porque uma vez que a gente apresenta, o que que vai acontecer? Eles vão provar e aí eles não vão querer outra coisa, porque esses alimentos, eles são alimentos hiperpalatáveis, né? O isso que aí. que significa? É,
A gente come eles e a gente tem um prazer muito grande. Isso serve para adulto também, tá? Não é só para criança, não. Isso é baseado em estudos, isso é questão neural. Esses alimentos, eles contêm muito açúcar, né? Então a criança acaba provando e aquilo ali é uma delícia para eles, né? Eles vão Isso querer aí. comer o tempo inteiro. E os aditivos químicos, né? Tem acentuador de sabor mesmo, né? Sim, com E aí a certeza. criança, para aceitar o sabor da comida de verdade, é mais difícil, né? Muito mais difícil. Então a gente tem que entender o contexto de como que essa criança começou. Isso aí. Se ela teve um estímulo de mastigação certo, porque isso também é muito importante. Se essa criança ela teve refeições substituídas, né? Vou dar um exemplo. A mãe que dá peito, que dá forma no lugar de uma refeição, isso acontece muito. Ah, meu filho provou, cuspiu um pouquinho, então eu dei o leite para ele ficar alimentado. Isso é um erro muito grande que as mães cometem. Não pode acontecer. Então a gente tem que estudar o contexto dessa criança desde lá dos 6 meses. Se ela foi estimulada, se a consistência do alimento foi sendo mudada no tempo certinho. Enfim, qual foi o método que essa mãe usou? Se a mãe foi a facilitadora ou se a criança já tem essa autonomia de pegar o alimento. Isso tudo envolve, tá? Mas assim, com que idade que ela recebeu o primeiro alimento industrializado? Isso também é muito importante para a gente poder entender o porquê que essa criança hoje é seletiva, por que que ela tem essa seletividade alimentar. E é aquela história, né? Se você, a criança nunca foi apresentada aquilo ali, ela não sente falta, né? Ela não sente falta, ela não sabe o que é. Quando eu Então, falo para não colocar sal na papa salgada, as mães falam: "Nossa, mas vai ficar muito sem graça". Eu falo assim: "Não, fica sem graça para você que tá acostumada a comer com sal. A criança nunca comeu sal. Você comeu, não ela não sente falta daquilo que você não fala. conhece, né?" Exatamente. Então, o que que eu estava falando dos industrializados? E você oferecer, com que idade você ofereceu a primeira vez os industrializados? Isso, a idade que você ofereceu, porque dentro desse contexto todo a gente descobre por que que a criança está seletiva, né? Por que Uhum. está acontecendo essa seletividade alimentar. Então, acho que é basicamente isso. Para a gente descobrir, tem aí algumas formas. Isso aí. E aí, então, a primeira pergunta de dúvida, na verdade, das mamães é dica para melhorar a aceitação das frutas. E aí eu queria contar aqui primeiro uma história de uma paciente minha. É uma querida. Ela é muito engraçada. E ela diz para mim, ela, Patrícia, eu odeio fruta, eu tenho nojo. Então, o que que ela me conta? Que na primeira vez que ela foi dar papa de fruta para criança, eu mando dar suco de laranja, que né, não pode mais a laranja. E como é que a gente vai fazer com a laranja? Eu falei, dá a laranja para criança. E ela me contava que ela pegava os gomos de laranja. Eu E, falei, impossível a sua filha comer uma fruta. Imagina se a sua mãe, que é a pessoa em quem você confia 100%, vai te dar um alimento que causa náusea. Eu exatamente. proibi a mãe de fazer a introdução das frutas. Eu falei: você vai fazer um favor para mim. Na hora da fruta, você vai tomar seu banho e você vai colocar o pai para dar a fruta para essa criança. Pronto, Ela precisa ter ali o contato inicial. Depois, pronto. Mas isso a aí. mãe fazendo careta, a criança não vai comer, vai falar: não, isso está estragado. Mas Gente, deu tudo certo, deu tudo certo. vale destacar aqui que, segundo a OMS, a gente não tem que dar suco para criança, porque tem mães que acham que vai dar no mesmo. Ah, ela não tá comendo bem, eu vou fazer um suco de melancia. Está muito errado também, tá? Porque quando você faz o suco, quando você bate a fruta, você acaba perdendo nutriente, enfim. E isso também envolve um monte de outras coisas em relação à psicomotricidade da criança, de pegar a fruta, enfim. Até do sabor mesmo. Ela tem que, Uhum. além de mastigar a fruta, ela tem que sentir a textura, ver a cor. Isso tudo tá dentro do contexto de lá na frente ela também evitar de ter seletividade. Então, já deixo aqui claro também para vocês não darem suco no lanche ao invés da fruta. Isso Mas, aí. enfim, essa questão é bem legal, de como despertar o interesse das crianças, seja para comer fruta ou seja para comer o alimento. Vamos lá, número 1. Uma coisa muito clichê que acontece
é a mãe transformar a hora da refeição numa brincadeira. E isso Uhum. não tem que fazer também. Aquela coisa do olha o aviãozinho, ou então você transformar aquilo ali numa brincadeira. Porque acaba que a criança ela perde foco no alimento. Então a refeição virou uma hora de brincadeira. E não, ela Uhum. tem que ver que a refeição é uma hora importante, que ela tá ali para comer. Então, a gente tem uma diferença entre transformar a refeição numa brincadeira e deixar a refeição divertida. Sim. Completamente diferente. Você pode, durante a refeição, cantar uma musiquinha, contar uma história. Você está botando diversão na refeição, mas você não está tirando o foco do alimento, né? Quando você É está isso, tem lá, que ser um momento leve, um momento é agradável que a muito criança estimule leve. por aquilo ali, exatamente. Isso. Então você tem que despertar a curiosidade do seu filho para aquele momento da refeição, né? Então, esse primeiro ponto de não tornar a refeição uma brincadeira é bem legal. Em relação aos alimentos, que dica que eu posso dar para vocês? Façam sempre de formas diferentes. Porque muitas vezes uma criança. Gente, ninguém é obrigado a gostar de tudo, tá? Adulto, criança, sempre vai ter alguma coisa que a gente não vai gostar. Ninguém gosta de tudo, a gente tem as nossas preferências. Mas é o que eu digo, eu vou dar um exemplo aqui da minha filha, tá? Da Malu. Ela, quando ela era pequena, ela não gostava da cenoura cozida. Então, é importante você variar as formas de oferecer esse alimento. Isso Então, o aí. que eu fazia? Eu pegava a cenoura, eu cortava ela no formato de batata frita, botava no forno, botava um gergelim e ela comia aquilo ali feliz. Tem que Feliz. mudar a textura, né? A textura, a forma da apresentação, né? Isso. Se você parar para Purê perceber, de cenoura, pirê de cenoura. tudo, cenoura ralada, Isso enfim, aí. formas de apresentação. Isso acontece com a gente que é adulto. A gente não Sim. comeu ovo, por exemplo, cozido todos os dias, mexido todos os dias. Então, isso vale para criança também. Outra dica que eu posso dar para vocês. O momento da refeição é um momento sagrado, gente. Eu ouvia muito isso da minha mãe. Refeição é um momento sagrado. E hoje eu entendo por quê. Porque a família sentar junto com o bebê é muito importante. O bebê tá assistindo aquilo ali. Então, vou dar um exemplo da cenoura de novo. Ah, eu não gosto da cenoura. Eu vou lá, vou botar no pratinho da criança cenoura ralada. Ela vai provar, ah, não gostei. No dia seguinte eu vou insistir, eu vou botar cenoura cozida. Ah, provei, não gostei. Todos os dias você tem que insistir, mas de formas diferentes para a criança despertar aquela curiosidade de comer o alimento, de ver uma coisa diferente, né? Mas É. É uma aí dúvida que as mães têm muito, né? Que oferecem a fruta ali na primeira vez, aí ela não gostou de banana. Eu falei, calma, ela não conhece a banana. É um exato. sabor completamente diferente, né? Algumas mães desistem também. Então, Isso. não desistam, E eu mãe. digo para elas assim, né? Os estudos dizem que você tem que apresentar o mesmo alimento de 8 a 10 vezes. E na teoria, 8 a 10 vezes de cada apresentação diferente, Exatamente. né? Ou seja, trocentas vezes para você dizer que de fato a criança não gostou. Isso. Para as crianças que são um pouco maiorzinhas, você ainda tem a possibilidade de, vou fazer a banana dois olhinhos, vou fazer uma bolota Sim, com a maçã, porque a criança já entende, já tem um entendimento maior do que ela está comendo. Então, você ainda pode incluir essas formas divertidas para ela comer. Não tornar a refeição uma brincadeira, mas tornar ela divertida, tá? É bem diferente. Então, para bebê, a gente tem mais facilidade de dar o alimento, né? Porque ele está ali sobre o nosso comando. Lá para uns 2 anos, que a criança começa a ficar mais seletiva, é que a gente tem que começar a ter esse jogo de cintura para poder introduzir de uma forma com que ela vai aceitar. Mas assim, tem outras dicas também em relação à idade, tá? É porque o bebezinho de 6 meses a gente está ali introduzindo ainda. Com 2 anos a criança já tem mais autonomia, ela já fala, ela já entende que ela está comendo, o que que ela está comendo. Então tem dicas para diferentes idades.
Isso aí. E oferecer as frutas em outras apresentações, né? De vez em quando, mãe de criança mais velha, meu filho não come fruta de jeito nenhum. Pô, vamos fazer um bolo de fruta, né? Um Isso. mousse de fruta. Vamos colocar essa fruta aí em alguma maneira nessa refeição, né? É. Porque tem aquela coisa também, né? Às vezes a mãe fica muito preocupada de não estar nutrindo o filho, né? Isso. É, assim, nossa, eu vou tacar tudo na sopa, vou tacar Isso. tudo numa vitamina, pelo menos ele tá bebendo. Mas aí ele, em momento algum, ele aprendeu a comer aquilo ali. Ele vai ser Então, enganado, não vai fazer uma boa relação com a comida e nunca é, vai comer. você tá enganando ele, porque você não tá nem deixando ele sentir o sabor das coisas. Então, para ele, a vitamina vai ter gosto de leite, basicamente. Porque a fruta, ele muito dificilmente ele vai sentir o gosto. Isso aí. Então, a questão do despertar a curiosidade, apresentar o alimento de outras formas. Levar para feira, eu sempre falo, leva para feira. Isso. O Ih, mas feirante sempre oferecendo a fruta para experimentar. muita coisa, Paty, que a gente pode fazer com as crianças. É levar elas para a cozinha para participar de alguma receita, de alguma Isso. preparação. Levar para o supermercado é muito legal, para feira, para eles terem esse contato com o alimento, para saber da onde que vem, o que que eles estão comendo. É É. bem legal. Você pega umas crianças grandes que você aponta as frutas, as crianças não sabem o nome daquela fruta. Ou seja, não tem a mínima familiaridade com aquilo ali. Porque não tiveram esse estímulo quando foram bebezinhas ou quando eram menores, né? Então, por isso que eu falo muito que o início, a primeira infância, nossa, tem muito mais a ver com os pais do que com os filhos. Porque eles É. estão completamente envolvidos na definição dessa criança lá na frente. Como que essa criança vai se comportar lá na frente, né? E hoje em dia o que Então, a gente tem conversado é até, na verdade, antes, né? A história da mãe grávida comer os alimentos, na gravidez. porque Sim, aí a gente sabe que o líquido amniótico tem gosto, sim, mas aí você depois o leite materno tem gosto. nesse papo aí de programação metabólica, eu acho que elas não vão entender muito bem. Mas Aí tem a gente vai longe. total, Não, mas eu sempre falo para elas, tem sempre uma gravidinha por aqui. Então, tá? grávidas, comam legumes, verduras e frutas. Porque isso já Quem está amamentando, comam legumes, verduras e frutas. Porque quando os é bebês fizerem 6 meses, eles vão aceitar muito mais muito fácil. mais. Tudo que você come na gravidez, o seu filho vai lembrar quando ele começar a comer. Exatamente. Ele vai ter esse Fica paladar. uma lembrança lá, né? Aí a Sim. segunda pergunta, Paty, era melhorar a aceitação dos vegetais na dieta. Mas é isso, né? A fruta e os vegetais. É O que que você basicamente costuma falar de dica para as mães das crianças mais velhas, assim, de como colocar ali o vegetal no prato? isso. Temos muitas dicas. Eu até separei umas aqui porque são várias. Boa. Sim, uma dica muito bacana. Número um, top, eu já digo para vocês, parem de comprar industrializados para casa de vocês. Isso é o básico. O seu filho ele só come o que você compra. Ele só Sim. tem acesso ao que você e deixa lá no seu armário, né? A gente já começa desse princípio. Ah, meu filho só come biscoito, mas quem é que compra o biscoito? Os pais. Sempre falo isso. Criança não tem dinheiro, não vai no supermercado. Então, é outra dica também que a gente pode botar. Não deixe o seu filho beliscar entre as refeições. Isso é muito importante, porque também acontece muito belisquei ali um biscoito polvilho, chegou na hora de comer a refeição, não quer, não tá com a Isso. fome que ele precisa para comer a refeição, E o né? suco de caixinha, né? Que antigamente a criança com sede bebia água. Hoje a criança com sede abre a geladeira e toma um copo de suco. Suco. Um Não... copo de suco acaba com a fome. Exatamente, exatamente. É, oferecer algo novo na mesa, eu sempre digo para oferecer, né? Assim, mudar. Porque tem gente que sempre mantém a mesma coisa. Ah, sempre vou no supermercado, compro cenoura, chuchu, inhame e batata. Procura ter essa diversidade de alimentos. A gente tem um hortifruti tão rico de coisas, né? Que dá pra gente preparar de várias formas. Então, sempre apresentar alguma coisa nova para a criança não enjoar também. Isso. Pô, como batata, 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 a criança vai só com purê de batata. Só E come batata deixar a comida bonita. e deixar a Você comida falou aí do inhame. O inhame é uma comida difícil de deixar óleo. muito bonita, né? De vez em quando eu vejo umas comidas com inhame. Aí eu falo, gente, criança não vai comer isso. Vai, a gente Você primeiro tem que dar para o seu filho uma comida que você comeria.
Então Exatamente. tem que estar bonita, tem que estar cheirosa, Exatamente temperadinha. isso. Então, envolver o seu filho nas preparações, despertar essa curiosidade deles é muito bacana. Gente, eu sei, tá? Eu sou mãe, eu sei que muita gente não tem tempo para fazer isso, tá? Ah, porque a vida é corrida, porque eu trabalho o dia inteiro, porque eu só chego em casa à noite, só vejo meu filho à noite. Mas tenta pelo menos ter uma refeição junto com seu filho. Isso Sim, é muito, muito importante. Muito sim. importante. Esse dia na cozinha pode ser no fim de semana. Ana, exatamente. Eu acho que isso é todo um trabalho de dedicação. É o que eu falo. Isso. São prioridades, né? Para lá na frente você evitar um monte de coisa, gente. E não é só seletividade alimentar, não. É Isso aí. obesidade, são crianças pré-diabéticas que a gente vê, tá? Hipertensas. Hipertensas, que às vezes falta informação para essas mães também, né? Ah, Sim. porque eu acho que o Danoninho é saudável, porque o todinho é achocolatado, faz bem à saúde, igual o Nescau. Ele não toma leite, ele só aceita se for todinho. Toma Exa- 2 por dia. Eu falo, nossa, você é sócio do No- todinho, 60 Nossa, todinhos por mês. Nossa Senhora. Outra coisa também, Paty, muito importante que os pais têm que perder esse hábito, que é as crianças só comerem se tiverem um tablet em cima da mesa, se tiverem um celular, ou comendo em frente à televisão. Isso Isso quem também me acompanha aqui, eu encho muito o saco, assim. E é as mães muito me falam, ah, mas só come ruim. se estiver vendo o vídeo. Aí foi o que você falou, né? Só come o que tiver na geladeira e só come se estiver vendo o vídeo, porque em algum momento a mãe apresentou o vídeo, né? Porque lá na introdução, a mãe, para ficar mais tranquila, bota a galinha pintadinha para deixar o filho comendo. E aí, Então, enquanto está prestando atenção na galinha, a mãe está entulhando e a criança não sabe nem o que está comendo. então isso também é muito, 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 muito errado, tá? É. Lá na frente também, assim, tem muitos estudos de crianças que ficam, enfim, hiperativas, com alguns transtornos por causa disso, tá? Tem muito E estudo. aí falar aqui para as mães que estão assistindo a gente, né? Porque como você falou, tem muita mãe aqui de criança mais velha que já adquiriu hábitos ruins. Gente, não existe isso da gente não poder mudar. A gente pode mudar em qualquer idade. Tem Ok. muitas de nós mães aqui que deve ter um monte de erro alimentar e que a gente agora, depois de velha, está querendo mudar. O É, importante é quanto mais cedo a gente mudar, melhor. Então a criança vai reclamar no primeiro dia que desligou o tablet, é óbvio que a criança vai reclamar. Vai é, reclamar no segundo, vai reclamar no terceiro. Se no quarto não tiver o tablet, ela, pô, não tem mais o tablet, acabou. Minha nova refeição é sem o tablet. E aí, é. vida que segue daí pra frente. Todos os hábitos são mudáveis. Não existe essa palavra. Então, Substituíveis, melhoráveis. É fez. só a gente querer e insistir. Uma coisa muito legal que eu também falo para as mães é para elas não rotularem os seus filhos. Ah, mas tá vendo seu primo, tá vendo seu irmão, ele come tudo, você não come. Ah, mas você só vai levantar da mesa se você comer tudo. Isso acaba, Paty, sendo uma forma de você desencorajar o seu filho. Sim, sim. É comparar, você está sempre comparando ele com outra criança. Então, isso também mexe muito com a autoestima da criança, Sim. tá? Então, acaba que ela pode até ficar mais resistente por causa disso, porque você está desencorajando ela o tempo inteiro, né? Olha ali seu amiguinho, ele come tudo, você não come nada, né? Então, E isso aí também faz parte daquilo que a gente conversou, que a hora da refeição não pode ser uma hora de estresse, tem que ser uma hora agradável. é isso, agradável. Acabou essa história de só sair da mesa quando acabar de comer, né? Isso E, aí, você passar do ponto de saciedade, aí quando não é legal. lá na introdução alimentar, quando a criança tem 6, 7 meses, é, que ela come, chega um momento que ela para, a gente tem que respeitar isso também. Porque o Isso. bebê sabe a hora que ele tem que parar de comer. E a gente fica enlouquecida achando que ele não tá É. bem, que ele não comeu direito, e a gente quer, ah, mas ele comeu pouco, eu vou dar uma mamadeira. Isso é muito errado, muito errado. Porque aí a criança vai achar, às vezes, que, comi pouco, vou ganhar uma mamadeira, né? Então ela associa que se ela não comer, ela vai ganhar uma mamadeira. Então são um conjunto de coisas que a gente tem que ficar atento para essa criança não, lá na frente não vir ter
resistência para comer mesmo. Não, e não só isso, né? Assim, em termos de saúde mesmo, o nosso cérebro avisa quando a gente está satisfeito. Se a Aham, gente perde esse momento, se a mãe obriga a criança a comer, ela perdeu aquele mecanismo de autossaciedade. Essa criança vai passar a comer mais do que precisa. Os sim, estudos já mostraram que isso é causa de sobrepeso e obesidade lá na frente, né? Então, total. parou com essa história de tem que esvaziar o prato. A criança está Exato, satisfeita, a criança está satisfeita. Aí, exato. óbvio, a criança acabou de comer, ficou satisfeita. Mãe, quero biscoito? Não. Não pode. Tá satisfeita, tá satisfeita. É, Se as quiser mães, uma laranja, a mamãe te dá. pois é, as mães também têm que entender que existe uma grande diferença entre estar bem alimentado e bem nutrido. Sim. Ah, eu quero que meu filho esteja bem alimentado, vou dar um pacote de biscoito para ele. É. Ele pode estar bem alimentado, mas ele não está bem nutrido. Aí E vai no pediatra, tá com peso bom, na curva bem, a mãe acha que tá tudo bem, mas de aí, nutriente tá faltando um monte de coisa. então, ela está dando ali um alimento de alta densidade energética para o filho dela, vai acabar cortando o que o filho dela precisa comer naquele dia. Porque ela deu um Isso. pacote de biscoito cheio de açúcar, tá bem alimentado. Não tá, né? E aí a gente já começa lá com aquelas pistas do meu filho tá comendo bem, meu filho come mal, né? Então tem essas pistas aí também pra gente ficar atento para ver se ele tá comendo bem. Então, essa questão da seletividade, eu já digo que é lá de trás. Lá de trás começa tudo com os pais. Primeira infância, introdução alimentar, como que essa criança foi estimulada, se ela comeu tudo batido, se ela comeu em pedaços, se ela foi mudando a consistência, isso tudo envolve lá na frente na hora da criança se tornar seletiva, né? Isso aí. E o exemplo, mais uma vez, né? Não adianta assim, pai e mãe comendo bife com batata frita, querer que a criança coma um prato super colorido. Tem Quando como, a gente. criança é pequenininha, foi o que a gente falou, até aceita porque aceita o que você bota na frente. Quando a Exatamente. criança começar a falar, ela vai perguntar, mas se você não come, por que que eu vou comer? Gente, vamos dar um exemplo da gente. A gente, quando faz dieta, a gente vai numa festa, vê todo mundo comendo pizza e a gente tem que comer salada. Isso é tão chato, né? Você tá vendo ali todo mundo comendo pizza e você comendo salada. Então, para criança é a mesma coisa. Você senta à mesa, tem que estar todo mundo comendo a mesma A coisa, mesma coisa. né? Você é o exemplo ali para ele. A forma como vocês estão, enfim, apresentando no prato. A partir de 1 ano, a criança já come o que os pais comem. Isso Então, aí. isso é importante, né? Mas eu não gosto de arroz e feijão, não sei o que. Gente, a criança, ela vai te imitar. O que você tá botando ali é o que ela vai aprender. É uma esponjinha, né? Absorvendo as informações. Mas sim, o exemplo é muito importante. Exemplo arrasta. Isso Vamos aí. lá, mudar um pouquinho o foco, ó. Isso é uma dúvida também muito comum. Criança que não gosta de leite, Paty, como é que a gente pode na dieta melhorar o aporte de cálcio para essas crianças? Aquela criança ali que saiu da mamadeira, que não aceita leite de jeito nenhum. Essa pergunta é bem legal. Eu, inclusive, passei por isso com a Malu. Ela teve uma fase que ela não queria leite de jeito nenhum. Eu acho que isso não tem nem muito tempo, não. Tinha uns 6 anos. Então, assim, para a gente garantir esse aporte de cálcio, de proteína, porque o leite também é um alimento rico em proteína, a gente tem que fazer substituições. Aí a gente tem que ver se a gente já fornece esses tipos de alimentos dentro de casa para o nosso filho. Se seu filho gosta de um iogurte, se seu filho gosta de um queijo, É, se ele for quando gosta de derivado é ótimo, né? de Eu falo que derivado, não tem problema nenhum, que não precisa tomar leite, mas tomar derivado tá ótimo. O problema é exatamente. quando a criança não come queijo, não Não. come iogurte, não aceita nada lácteo. E aí ele tá comendo lá os folhosos verdes escuros, os vegetais que são ricos em cálcio. A gente Em também quantidade, porque tem aí acha verde, né? áreas, exatamente, exatamente. Eu tenho Então, muito esse problema com as minhas crianças alérgicas, porque mesmo quando elas curam da alergia, elas perderam esse contato inicial com os lácteos, elas não aceitam. Não não é, aceitam. pois É é. difícil. Pois é, aí o que que a gente tem que fazer? A gente tem que ver lá o grupo de alimentos que são ricos em cálcio. A gente vai dar essa orientação para a mãe, vai ver se essa mãe tem, se essa criança tem esse estímulo de comer esses alimentos, e aí a gente faz lá uma dietinha especial para ele.
Que você tem mais rico em cálcio? Os verdes escuros, mais o quê? Puros, os derivados e proteínas também, né? É Proteínas difícil, né? O cálcio também tem cálcio. fora do lácteo, né? Digo, tá? Oi? As carnes, Também tem cálcio. proteína animal, sim. Beleza. Ó, outra coisa que eu ia te perguntar era sobre os problemas com textura, né? O que você faz com as crianças mais velhas, que aí começou mal a introdução alimentar, que só come comida batida, e aí tá com 1, 2 anos, continua com a comida batida. O que você dá de dica para essas mães? Olha, 2 anos e ainda come comida batida? Tem, hein? É muito sério, Tem. hein? Porque separa o pedacinho da boca para jogar fora e É, faz vômito. gente, olha, engulha, né? Faz aquela ânsia. Isso. Isso é tão, Paty, isso é tão importante para a questão da fala da criança. Muito, muito. A criança tem que mastigar, porque lá na Não, frente. tudo aqui, desenvolvimento de ossos da face, dentição. Pois é. Por isso Aí, que a gente bate tanto nessa tecla de não é para bater no liquidificador, não papo de bebê. Tanto que a pode. gente nem toma mais de sopa, né? Acabou essa história. Na verdade, a partir dos 6 meses, nenhuma época da introdução alimentar a gente A indica gente bate. tem que, Exatamente. tem que Exatamente. amassar. A Carol falou aqui em cima que a bebê tá com 11 meses, que já tá comendo tudo em pedacinhos. Estava cedo para isso. Não, Carol, está ótimo. E lá dos 8 meses, a criança já come Isso, pedacinho. 11 isso, para 2 meses, para 1 ano, já tá comendo pedaço mesmo. isso Feijão, aí. tudo. Na verdade, as mães é que tem que perder o medo, porque elas têm muito medo do bebê engasgar, né? E o que eu É, sempre digo é, esperou o momento certo, o bebê tá sentadinho, não vai engasgar, né? Tomar cuidado com a comida rodelinha, né? Então isso. nunca pode cortar a cenoura em rodela, a banana em rodela, porque isso aqui a É, criança engasga. Mas fora isso, a criança não vai engasgar. exato. A introdução alimentar, ela tem que ter sempre um responsável do lado. Seja se Isso. ser o facilitador ou se você vai fazer lá o método BLW, por exemplo. Que você bota comida na cartão e a criança vai pegando e vai comendo. Tem que ter uma supervisão, tá? De Isso aí. qualquer, para não ter nenhum E tipo de... esperar o momento adequado. Não É, pode começar com criança muito novinha, porque ela realmente não tem habilidade para lidar com aquilo ali. lá para 1 ano é que ela já tem mais autonomia, ela já tá comendo pedaços, ela já tem todos os dentes, né? Então, Isso. facilita também de comer. Mas essa questão da comida batida nos 2 anos, gente, isso é um trabalho muito árduo dos pais. Eles vão ter que Não, se... como é que se diz? Uma exceção, assim, né? Mas tem. Esse tipo de criança, na verdade, vai fazer tratamento multidisciplinar, né? Uma Muito, fono vai ter que entrar na jogada, porque essa criança não sabe mastigar e deglutir. com Então, certeza. mesmo quando você dá pedaço para essa criança, a criança engole inteiro. Ela não mastiga. Então, o comer, eu falo que é um ato aprendido. Isso. A criança, ela só engole, ela vai ter que reaprender a mastigar. Exatamente. Aprende a comer em algum momento da nossa vida, algumas pessoas. Ela vai ter que reaprender a comer, a mastigar. E aí entra o trabalho da fono, né? Isso. Não vai adiantar só a mãe ficar ali, apresentar diversas formas de como fazer a criança comer o brócolis. Ah, vou fazer o bonequinho, vou cortar em pedacinho, vou misturar no arroz. Não adianta, a criança não sabe mastigar. Não sabe mastigar, exatamente. Passou essa fase, né? Então, realmente vai ter que ter uma equipe multidisciplinar aí para ajudar essa criança. Há muito tempo eu não escuto isso, mas a gente escutei muito já. A criança que não come bem, que a mãe fazia sopa no liquidificador e dava na mamadeira. Colocava o bico para passar e dava na mamadeira. Nossa, escutei muito. Também não Mas escuto. tá doente, não aceita nada. Aí eu boto tudo na sopa e dou na mamadeira. Imagina. Nossa, eu já escuto muito crianças de 1 ano que não comem ainda comida sólida. É. A mãe vai, bate e dá na forma de sopa. Aí eu já começo a falar que tá errado. Como é que foi essa criança lá desde os 6 meses? Ela teve estímulo? Ou você sempre deu porque é mais fácil? Ou você sempre bateu, sempre liquidificou para ficar mais fácil de dar, né? Não só mais fácil, como tem essa questão do medo, né?
Do Então a medo da... gente tem que deixar essa mãe bem segura de que assim não vai engasgar. Se engasgar, já tá sentado, já tem reflexo de tosse, tem uma água ali do lado, então tá tudo bem, entendeu? Você Aliás, tem, eu sinto muito isso, tem muito medo. muito medo. Essa dica para vocês, mães, da criança chegar uma hora e parar de comer, respeitem. A criança sabe quando ela tá saciada. Ela não tá cuspindo porque ela não gosta. Às vezes ela tá cuspindo porque ela tá cheia. E aí a Sim. gente fica querendo, né, forçar a criança para comer, mas não, ela tá saciada. E ela Tá? dá dica, né? Empurra o pratinho, empurra a mão. É, Diz que ela não quer mais. manda o aviãozinho pra mamãe ficar feliz. Não faça. Agora, Tati, você até já falou isso aqui agora, e era uma das perguntas que a mãe fez lá no post, né? Você estava falando da mamadeira ou do peito depois. Às vezes, no começo da introdução alimentar, quando a criança ainda, né, estava em aleitamento materno exclusivo, só mama peito, e de repente a mãe começa a dar ali a papa. A criança está com fome, ela não sabe na cabeça dela que ela precisa começar a comer. Ela está Uhum, com fome, então o peito está ali, a comida está ali. E sim, aí a criança nesse começo substitui, né? Para de comer rapidinho porque quer mamar peito. não pode. E Não aí o pode. que que eu faço? O que que eu faço com a mãe? Que eu sempre faço. Mãe, Não vai tomar banho, sai, pode. deixa o pai dar a comida. Pai ficar responsável pela hora do lanche, Isso. almoço. Porque Que que a acontece? dona do peito é mais difícil nesse começo, não tem jeito. Até 1 ano de idade, a criança ela tem livre demanda do peito. Do Isso. pô, não é Do só peito. do peito, mães, do leite materno. Mas, a partir dos 6 meses, quando essa introdução alimentar acontece, continua livre demanda, tá? Você pode, assim, depois das refeições, se o seu filho quiser molhar a boca com leite, pode, tá? Mas no momento do lanche, do almoço e do jantar, esse leite não pode atrapalhar. Não pode. Isso. Você acaba deixando de dar o alimento para dar o leite. E a partir dos 6 meses, a gente já sabe que o leite materno ele não supre tudo que o bebê precisa. Então, esse momento ele é importante para aprender a comer. Então, não deem pouquinho e completem com o leite materno na hora da refeição. Isso é Aí, muito grande, tá? aí. A refeição ela é muito importante, tanto o lanche, que é a fruta, como a refeição salgada, tá? Então não cometam esse erro. Paty, aí outra pergunta que a gente também conversa muito aqui. Eu falo sobre isso, você já falou no seu Insta que eu já vi. Opções saudáveis de merenda quando acabar essa pandemia. Na verdade, não é só para quando acabar a pandemia, não, hein, gente? Vocês têm que fazer Que merenda que tem que ser alguma coisa prática que vai. isso. Então vamos lá. Merenda prática, assim, para crianças maiorzinhas, né? Porque tá indo pro. Os Ó, pequenos realmente tem na creche, né? tá, então vamos lá, gente. Em relação à fruta, não preciso nem falar, porque merenda para mim sempre tem que ter uma fruta acompanhada de outra coisa, tá? Aí. Todos os dias na hora do lanche tem que ter uma fruta. Então, Frutas mais fáceis de mandar na merenda. O que que você acha? Banana, aquelas que não soltam muita água, né? Então, banana, uva, uva. aquelas que tem casca também em volta, maçã, pera. Porque o que que acontece? Tem frutas que a gente não pode cortar, senão elas ficam pretinhas, né? Maçã, pera, banana. Então, essas que já têm a casca em volta são boas opções. Você pode mandar, assim, uma manga picadinha, não tem problema. Que mais de fruta que nós temos? Que seja prático. A uva. A uva já falei. Cereja, mirtilo. Que mais? Manga picadinha, já falei. Tangerina. Tangerina dá pra você mandar gomos. Tangerina também é muito bom. Já mandei melão também, mas a Malu não gostou muito de comer o melão quente. Então, assim, Hum. muito da criança. Morango. Morango, atenção para as crianças até 1 ano, tá? Eu digo até 2 anos, porque morango é uma das frutas que mais tem agrotóxico. Então, de preferência, morango orgânico, tá? Mas pode mandar também. Eu gosto de morango. Morango também é fácil, né? Também é fácil. Você corta a partezinha verde, bota lá e manda. Não solta muita água. Paty, a gente tem 15 minutos. Deixa eu dar uma corrida aqui nas perguntas para ver se tem alguma coisa que a gente não falou.
Ai, nem Gente. falamos de lanchinhos saudáveis, mas aí a gente pode falar em outro momento. Ai, eu só falei da fruta, né? Vai falando enquanto eu vou procurando. Então, temos algumas opções de biscoitos também, que não são tão ruins. Não posso falar marca. Enfim, mas Fala que só vai ficar 24 horas, depois vai embora. pois Fala. é, não vou deixar a dica aqui da marca da Terra, tá? Mãe Terra, Mãe Terra. Ah, Gosto dos muito, cubos integrais. sim, dos É, integrais. eu compro. Podemos dar bisnaguinha integral com requeijão dentro, um queijo. Podemos mandar iogurte, podemos mandar pipoca, também é uma coisa, dependendo da idade também, porque criança é muito Eu só deixo depois dos 3, por causa do engasgo. fez, isso aí. E o equilibre, Paty? Equilibre? O biscoitinho? Ai, aquele parece uma torradinha. Isso presta. Então, não é a melhor E para opção. os nossos mais velhos é uma opção salgada, né? É, Os os outros mais só tem opção doce. Aí, coitados, eles enchem a paciência, né? é, eu prefiro dar isso do que dar Cheetos. Ah, não. Pô, Cheetos não tá no. Cheetos nem O entra. Cheetos é aquele assim, no dia da festinha que roubou os Cheetos do amigo, beleza, não vai morrer. Mas Eu não, não para comprar em casa não pode. sei, mas tem um biscoito que parece Cheetos que eu também dou pra Malu, mas é porque eu não tô lembrando a marca aqui. Ah, agora tem. Tem um que dá no avião da Gol, o Zureta. É Ah, igualzinho o Cheetos, só que é natureba. não conheço. É, a Enfim, Gol tá com essa mania agora de dar lanchinhos, tipo, orgânicos. Aí ah, ele chama Zureta. eu nunca vi. É todo bonzinho. É, mas aí vocês podem dar asa à imaginação, tá, gente? Espiga de milho, pode mandar também, pão de queijo. Filho. Tem várias opções legais de lanchinho. Ah lá, Paty, essas perguntas assim, aquelas loucuras, né? Minha filha tem 2 anos e está recusando arroz, feijão, legume, verdura e fruta. Antes comia de tudo. Antes ela Ou comia. seja, tá comendo proteína, né? Pelo que eu entendi. Gente, sempre tem uma fase que a criança ela fica realmente mais seletiva, tá? Não, e Sempre cada hora é seletiva de uma coisa, né? Tem hora que agora não, daqui a pouco não quer mais a proteína, só quer o resto. porque a criança, assim como a gente, ela enjoa das Sim. preparações. Porque a gente só oferece a batata na forma de purê, porque a gente só oferece o brócolis no arroz, enfim. Essa hora, aquela criança que comia bem e agora não come bem, agora é a hora de você investir na preparação, na forma como você vai preparar. Porque faz toda a diferença, isso seja para criança ou para adulto, tá? Então, aquela criança que comia tudo e agora não comia nada, tenta ir investir na Muda o preparação. jeito. Muda o jeito de fazer essa comida. Porque não adianta forçar, gente. Não adianta forçar, porque uma vez que a gente força, a criança cria resistência. Ou até um trauma, tá? Sim, Ou sim. Forçar nem pensar. a criança vai criar trauma daquilo ali, ela não vai querer ver nunca mais. Então, o segredo é a preparação. Muda a forma de preparar esse alimento. E coma com ela na frente dela, o mesmo prato que Toma, ela. fala, olha que delícia esse brócolis. Isso aí. É. Ó, essa pergunta é aquela que a gente. Só o macarrão do miojo, sem o tempero, faz muito mal? Não é que faz mal, mas não é a melhor opção de massa. Pois é, e assim, vai levar 3 minutos para fazer o macarrão. Quanto É. tempo leva para fazer um cabelinho de anjo que não é miojo? Mesma Mesmo coisa. tempo. Talvez 5 minutos, 2 a mais. Você tem 2 minutos a mais. Eu digo que eu não sei o que tem naquela cola. Eu, Aquela cola não pode ser de Deus. eu já vi uns vídeos tão estranhos de miojo que eu Pois fico até é. com medo. Dá pra fazer sabão, os trecos. Mas Aquela cola não pode ser natural. de Ó, preferência. então, em vez de fazer o macarrão do miojo sem tempero, compra cabelinho de anjo. Pois E é, cozinha rapidinho. que ali vai ter muito mais nutriente do que o Isso. miojão, né? Que mais? Calma, que agora eu tô descendo aqui. Meu bebê tem 5 meses. Recebi a orientação da pediatra de iniciar a alimentação com 6 meses. Aham. Ué, mas cadê o resto? Não saiu. Contudo, minha cunhada mora na França e, segundo ela, que é médica também, lá tem a orientação, parará, parará. Paloma, não saiu o resto. Aqui, de iniciar com 5 meses em caso de bebê com históricos de familiares alérgicos. Paloma, o que a gente sabe é o seguinte: existe aí uma janela entre 4 e 6 meses, que seria o melhor momento para a gente começar a comida para diminuir o risco de alergias alimentares.
Mas, quanto mais perto dos 6 meses, mais pronta a criança tá para começar a comer. Se esse bebê de 5 meses ainda não estiver sentando bem, tiver com muito reflexo de protusão da língua, não adianta você começar a introdução agora que vai ser um fracasso. E aí, quando o começo é ruim, vocês ficam ansiosos e aí depois é muito ruim. Então, não é tão importante assim, não precisa ser com 6 certinho. É próximo aos 6 meses, mas a criança tem que estar com todos os sinais de prontidão. Não é isso, É, Paty? é porque antes disso, o bebê ele não tem maturidade ainda no intestino. O intestino ainda não está Isso. maduro o Não, e suficiente. nem oral, ela não sabe o que faz com a comida na boca. Então é o Isso. que a mãe sempre fala pra mim, eu boto a É, comida pra dentro, a criança é, sexo, não é porque ela não gostou, é porque ela não sabe o que faz com a língua. isso. A gente indica geralmente crianças com 4, 5 meses começarem, aquelas que a mãe não amamenta mais, né? Aí a É, e gente começa mesmo assim, 4 meses a gente não começa mais, cedo. Paty. É, Assim, também 5,5, vai, 5,5. Porque é. criança de 4 anos não tá nem perto de ficar sentada, entendeu? Mas assim, Aliás, não dá para comparar a nossa cultura com a americana, com a europeia. É completamente diferente. é, Completamente diferente. Até em é, termos de alergias alimentares, cada país vai ter a sua. Então, eles é, fazem algumas restrições que a gente não faz. Então, é. aqui no Brasil, a gente faz a introdução próxima aos 6 meses. Essa Essa questão é a. de alergias também, de evitar alergia na criança, isso começa lá na gravidez, tá, gente? Também, de não fazer, porque as grávidas, mães amamentando, às vezes restringem muitas coisas, né, que não devem, né? A mãe, às vezes, acaba deixando de comer algumas coisas com medo, mas ela acaba que vai prevenir a criança de não ter alergia a certos alimentos, tá? Isso aí. Então, parem de ter esse medo de, vou parar de comer lactose, não vou comer A da amendoim. lactose eu adoro, Paty, porque eu falo para elas o seguinte, que eu acho que as mães não sabem disso. O açúcar do leite materno é a lactose. Exato. Papai do céu, não ia ser mal de botar as crianças para mamarem leite com Ex- lactose sendo intolerantes. Exatamente. Natureza é sábia. Exatamente. Então, isso começa lá na gestação também. Isso. Ó, Paty, minha filha tem 2 anos e 4 meses, não gosta de nenhuma fruta. Já tentei de tudo, só toma suco de laranja. Hum, Sopa e feijão, come bem. 2 anos e 4 meses. Sopa e feijão e suco de laranja. Tá vendo? Temos um problema de pedacinhos, provavelmente. Pois é. Mas aí, como é que foi lá a primeira, né, o histórico dessa criança? Ela comia bem? Ela teve estímulo? Por isso que a gente É, precisa pelo saber. que ela tá falando. É, mas não tem jeito, mãe, não tem jeito. Você vai ter que investir. Vai ter que ser Foi. trabalho de formiguinha, porque 2 anos e 4 meses ela já tá grandinha. Isso aí. E o que eu Então, falo aqui pra eles, pai, você vê, ela falou assim, já tentei de tudo. Às vezes eu falo assim, para de tentar. Não para de tentar no sentido de relaxa, só vai dar suco de laranja. é, Para de insistir. Começa a oferecer, bota todo dia na frente dela a é fruta, várias opções de fruta, faz salada de fruta, deixa ela manipular a fruta e não dá outra opção. isso. Isso que eu digo de parar de tentar, não é para ficar enchendo o saco da criança, que senão a criança já vai comer estressada. Essa história dessa sopa, a sopa acabou, hoje à noite você já não vai mais fazer sopa. Vai sentar com a criança na hora do jantar, vocês vão comer todos a mesma comida. Ainda tá chatinha? Amassa lá com garfo e tal, mas Ah, uma são coisa muito importante pouquinhos. tem que saber também em relação à comida salgada e doce, tá? A criança que recusou comer aquela comida no almoço, aquela refeição tem que ser guardada para ficar para a próxima. Então, assim, a mãe tem que ter coragem de falar pro filho, olha só, você não tá comendo no almoço, então eu vou guardar para você comer no lanche. No Porque lanche é sacanagem. mas a gente tem que fazer e isso ajuda muito, tá? Eu deixo pro jantar, eu deixo pro jantar. Ou deixa pro jantar. Você não tá comendo a fruta agora, você vai comer no outro lanche. Isso. Tem que ser assim, a gente tem que ser, às vezes, também um pouco dura, tá? Porque a criança Sim. também, ela tem essa percepção do, não tô comendo agora, eu também não vou comer mais. Eu tô recusando, ela tá deixando de me dar. Não é assim. Não, mas aí que eu digo é o seguinte, é para deixar de dar e para ficar com uma fominha, né? Exatamente, porque tem mãe que deixa de dar e dá o leite. Não, não. É para não insistir até, entendeu? Brigar com a criança, obrigar a criança a comer aquilo ali não vai rolar. Não Mas também obriga. não é assim, já que você não comeu, vamos comer alguma coisa que você coma. Se a gente oferece a opção, a criança vai querer sempre a opção. Então tem que ser a opção entre os saudáveis, né? É o que eu falo. Você vai querer lanchar o quê? Banana ou maçã? É, Beleza. Você deu autonomia, deixou a criança escolher, mas dentre coisas saudáveis.
Isso, mais uma vez falando do envolvimento dos pais. O pai e a mãe, eles têm que estabelecer o horário, eles têm que estabelecer o que vai ser servido. A opção para Aí. almoçar é essa. Você não tem que escolher. A criança não tem que escolher o que ela come. Tem que ser estabelecido para ela o que ela vai comer. E isso Isso é muito aí. também na hora dos pais terem essa Firmeza. firmeza, né? Enfim, Ah lá, é uma mãe dizendo que não tem mais bebê, mas todo mundo senta junto e come de tudo que está servido. Maravilha. maravilhoso. É assim que tem que Paty, ser. essa é para você, ó. Bebê de 7 meses. Posso fazer a comida e congelar para semana? Pode. Inclusive, isso é muito bacana, tá? Para as mães que são mais corridas, você pode usar um frango que ele vai comer na hora do almoço, você pode reaproveitar depois, tá? Ou para o jantar, ou você pode congelar e usar em um outro momento. Pode sim. Tem tempo. Esse alimento ele tem tempo para ele ficar ali no congelador, que são no máximo 3 meses, tá? E na geladeira, no máximo de 3 a 4 dias, mas pode sim reaproveitar. No congelador, quanto tempo, Paty? 3 meses? 3 meses. Ah, beleza. Ah, mas acho que não faz para tanto tempo, né? Outro dia, eu vi umas dicas aqui no Instagram que eu achei maravilhosa. Até para criança pequenininha assim é ótimo, né? A mãe pegou a forminha de gelo. Em Ah, cada cubo do gelo, ela botou, sei lá, pedacinhos de cenoura, espinafre, não sei o que, não, 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 não. Todo dia ela ia lá, né? Tirava os cubinhos que ela queria, cada cubinho era uma porção de alimento e dava olha, para a criança. Achei bacana, perfeita essa solução. bacana, legal. Para bebê pequenininho é uma quantidade. Aí, bom, se for maior, você vai usar 2 cubinhos e assim vamos, né? Isso. Para bebê é bem legal. A quantidade vai mais ou menos disso daí mesmo. Ah lá, o fato dos pais não estarem o tempo integral com o bebê devido ao trabalho pode impactar a alimentação do bebê? Terei que colocá-la na creche com 6 meses e não poderei trabalhar de forma ativa na introdução. Então, é a questão do exemplo, né? Mas, assim, Vai comer na creche com outras crianças. se você puder ter pelo menos uma refeição do dia junto com o seu filho, já tá maravilhoso. Sábado e domingo. Final de semana. Se ele vai para creche, ele vai comer nessa creche, porque na creche também eles têm Vai. bastante estímulo. Eles Pois olham é, eles comendo. Então, não assim, tem opção. não tem Não opção. tem opção. E Acaba que assim, né? Tem assim, uma vantagem, né? Dá pra falar vantagem da creche. Os bebês comem melhor. comem porque Tem, eles tem nutricionista na creche, não tem opção, cada dia é uma comidinha diferente, é aquela comida ali, eles veem os amigos comendo, acabam comendo. Eu tenho isso, muita criança assim, que de segunda a sexta almoça e janta maravilhosamente bem na creche. Fim de semana não come. isso. Eu acho que impacta mais quando os pais não participam de nenhuma refeição É, e aí acaba ficando ou com a babá ou com os avós. Aí aí não vai ter tanto a questão do ensinamento, aprendizado, do exemplo, né? comer Paty, a gente tem 5 minutos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. passa tão Mamãe rápido. falando, nunca comi tão bem na vida como na gravidez e hoje amamentando. Ai, a Carol! Boa, Carol! Cara, o exemplo, hein? Tô vendo aqui. Muito bem. Tô com muita dificuldade para fazer minha bebê comer. Ela tem 1 ano e 5 meses. Tento de tantas formas, BLW, sopa, com colher, dou independência. Ela não se interessa pelo alimento. Ela se interessa pelo quê? O que que tá rolando nessa mesa de jantar aí? Quando ela era pequenininha, ela também era assim, um Ah, ela aninho. disse embaixo, ela prefere frutas e somente algumas frutas. É, Tem isso, né, Paty? Preferência pelo paladar doce ou salgado, né? exatamente. Sempre tem essa preferência. Por isso que eu falo, algumas pessoas falam que a primeira papa tem que ser a fruta para ter aceitação. Eu sou completamente contra isso. Deu 6 meses, você começa com a papa doce e a salgada. Sim, a gente começa hoje em dia tudo junto. Aí, conforme a aceitação da criança, aí você dá todas as refeições. Não tem essa, já começa com a fruta. Aí, aquele doce é muito mais fácil, né? Tem que começar com É. dois. Porque tem Ah, gente que mas eu libero logo as frutinhas azedas também. O pessoal pergunta, mas não. pode comer kiwi? Eu falei, pode? É a fruta É, preferida do meu filho. Eu achava aquilo incrível. Me pedacinho. atracava com kiwi. Não é só as doces, porque as mães já dão logo a banana, que é a mais doce, né? Mas não, tem que dar todas. Isso aí, as azedinhas também. Azedinha também.
A Natália, uma seguidora aqui que vem em todas as lives, ela conseguiu só introduzir a banana. Natália, mas você outro dia estava na cozinha fazendo uma salada de fruta tão bonita, Natália. Ai, só banana? Pega todas. Ele tem 2 anos e pouco, eu acho, filho dela. Mas outro dia ela levou ele pra cozinha e fez uma salada de fruta. Aí, esse Tava momento misturando. bacana de levar a criança para cozinha. Pois é, pois Eles é. não E a salada tá, né? Com 2 anos e pouco dá pra descascar a banana, descascar a é, tangerina. aquilo ali vai Não vai criar. manusear a faca ainda bem, né? É, criança lá na frente vai lembrar. O que mais? O que mais? Tá Quando acabando. a criança é PLV e, além disso, está na fase seletiva. Danou-se, não aceita verduras. Andréia, marca uma consulta com a Paty. Não, sério. Criança com dieta de restrição É muito precisa de acompanhamento com nutricionista. precisa. Porque quando tem a dieta de restrição, vai faltar nutriente. Então a gente tem que fazer substituições inteligentes. Exatamente, exatamente. Você tem que ter um conhecimento muito grande sobre composição de alimentos para fazer essas trocas, substituições, né? Isso Digamos. aí. Ah, eu acho que não dá mais. Ah, vai Como cortar. introduzir carne para bebê de 6 meses? Moída, É o cozidinha na quê? panela de pressão. Carne para bebê de 6 meses. Músculo. Faz na panela de pressão, que ela fica toda desfiapenta, né? É, tem que Ou a deixar carninha moída. pequenininho, bem Carninha pequenininho. moída. Carne, gente, que não tenha gordura, né? Carne magra. Sim. A carninha moída e você esmaga ali no garfinho e vambora. Bate Isso, essa carne no liquidificador, não. gente, comida. Só tem que triturar bastante a proteína. Ela e Isso. parte que dá uma triturada. Isso aí não. Franguinho desfiado, né? Peixinho desfiado, É, ovinho mexido, tudo. O garfo é o melhor amigo de vocês. Não temos mais e lâminas de mixer, de liquidificador. É garfo. liquidificador, não serve pra nada. Isso. Só para fazer milkshake para as mães. Isso, Shake proteico. Pronto. shake proteico, isso aí. Sopas pra gente. Paty, vambora que o Instagram tá expulsando a gente. Ah, Apareceu o timer aqui, ó, 1 minuto restante. oi, Muito oi, obrigada pela participação, adorei. obrigada pelo convite. As mães estão falando aqui também que super curtiram. Vou deixar salvo aqui durante 24 horas e Isso. aproveitar para contar para as mamães que estão aqui. E você também, Paty, se você quiser assistir, amanhã eu vou receber a doutora Laura, que é pediatra, endócrino pediatra e vegana. Ai, que legal, isso é um tema muito legal, hein? Então vamos conversar aí sobre dietas vegetarianas, veganas, que também, ó, dá muita dúvida, né, Paty? Tá mesmo. É Então, bem. obrigada. Obrigada a você, Beijo. adorei. Beijo na Malu. Tchau, Tchau, mãe. tchau, pessoal. Beijo.